Para começo de conversa, nós precisamos entender o que é a edição criativa de vídeos. E mais do que isso, por que ela é tão importante e pode fazer tanta diferença nos vídeos que a gente estiver editando? Mas para a gente entender o que é a edição criativa, primeiro a gente precisa relembrar de alguns processos ou de como que a gente executa a edição de um vídeo normalmente. Primeiro de tudo é importante a gente lembrar que a edição de vídeos é uma verdadeira arte que envolve a manipulação e a organização dos nossos clipes de vídeo, das cenas, pra gente poder contar uma história. E nós vamos usar todos os artifícios dentro da edição para deixar essa história a mais coerente e a mais envolvente possível. Se a gente fosse pensar de forma analógica, é como se a gente tivesse um quebra-cabeças em cima da mesa e cada pecinha do quebra-cabeças é como se fosse um clipe do vídeo que a gente gravou. Um takezinho, uma tomadinha. E conforme a gente vai organizando e montando, juntando as pecinhas entre si, a gente vai encaixando perfeitamente a narrativa, a mensagem do nosso vídeo. E quando eu falo narrativa, não pensa só numa história com personagens, uma história com começo, meio e fim. Mas se você estiver editando uma aula, se você estiver editando um videoclipe ou algo que não necessariamente tenha uma história pra valer, de toda forma a gente precisa passar uma mensagem, certo? E é na edição que nós fazemos de tudo para que a nossa mensagem, a nossa comunicação seja feita com clareza. No entanto, esse processo vai muito além do que simplesmente juntar as partezinhas, né? A graça da edição é que essas partes podem ser conectadas de formas diferentes, como se as pecinhas do quebra-cabeça pudessem ser conectadas de N formas diferentes e que ainda assim a gente chegasse no resultado de uma imagem no final. E a gente pode meio que traduzir para a edição esses movimentos, esses reposicionamentos que a gente faria num quebra-cabeças, como as escolhas criativas que a gente tem que fazer para construir o nosso vídeo. Aí eu tô falando sobre as decisões do que mostrar e quando mostrar, a definição de um bom ritmo, encontrar os melhores efeitos, as melhores transições, os efeitos sonoros ideais, até os efeitos visuais e a cor da nossa imagem. Tudo isso são decisões que a gente toma ao longo do processo de edição e que vão impactar diretamente no resultado da mensagem, da história que a gente quer contar. Isso pode inclusive causar sensações e emoções diferentes no nosso espectador. Mas dito isso, existem determinados processos dentro da edição de vídeo que é importante que você se lembre também. Começando pela primeira etapa, que é quando a gente importa um material para dentro do nosso programa de edição, faz ali a organização, os ajustes, o primeiro corte do nosso vídeo, faz uma montagem inicial de maneira lógica e estruturada dentro do programa de edição. Daí sim a gente parte para uma edição mais bruta, que é onde nós literalmente vamos selecionar as imagens que fazem sentido da gente usar na edição e o que não faz sentido a gente vai jogar fora. É aqui que a gente vai cortar os erros, eliminar tudo aquilo que é desnecessário e manter só o filé mignon do que é necessário para passar essa mensagem. E é nesse momento também que a gente vai conectar as pecinhas para montar a nossa história, para conduzir aquilo que a gente quer contar para as pessoas. E depois dessa edição básica que a gente começa a adicionar os elementos que vão nos ajudar a potencializar essa mensagem que a gente quer passar. Isso inclui a correção de cor, adição de trilhas e efeitos sonoros, animações, efeitos visuais e tudo mais que possa servir de apoio para essa história que a gente está contando. E depois de tudo, você exporta o vídeo, sobe para suas redes sociais, manda para o seu cliente e corre pro abraço, né? É basicamente esse o processo de pós-produção mais comum de um vídeo, certo? Só que onde entra a chamada edição criativa? Qual que é a diferença desse tipo de edição para essa edição mais clássica, mais tradicional que a gente já está acostumado a fazer? Sabe essa penúltima parte que eu falei para vocês, logo antes ali da exportação, que é quando a gente faz aquelas evoluções do nosso material? É aqui que a gente injeta a edição criativa de uma forma que a gente possa manipular e às vezes até reorganizar de uma forma muito mais forte, principalmente falando da adição de elementos visuais, sonoros e até narrativos. Tudo isso para criar uma experiência audiovisual mais imersiva em quem estiver assistindo o nosso vídeo. Se engana quem pensa que esses elementos que a gente coloca a mais no nosso vídeo são adicionados pura e simplesmente pela vontade de quem está editando ou porque eu acho que é legal. Essa não deveria ser uma decisão baseada nisso, porque quando a edição criativa é feita de forma intencional e talvez até estratégica, eu diria, aí sim a gente vai ter muitos ganhos de formas muito diferentes. A gente começa tendo um ganho perceptível na qualidade do nosso vídeo, porque quando a gente gasta mais energia fazendo essa parte criativa da nossa edição, naturalmente o nosso vídeo vai subir para um próximo nível. Não só pelos elementos adicionados, mas principalmente pelas melhorias que a gente pode fazer criativamente dentro do vídeo que a gente está
produzindo. Mas além disso, a gente também tem o ganho de transmitir a nossa mensagem com mais clareza. E clareza nos dias de hoje é o que faz toda a diferença para que as pessoas realmente consigam entender e gostar do material que você está colocando no ar. Porque afinal de contas, quando você tem gráficos de apoio, animações e outros elementos visuais, sonoros e narrativos para ajudar a passar uma informação, cara, fica muito mais fácil da pessoa do outro lado entender o que está sendo dito. É muito diferente entre eu explicar para você um conceito super complexo e você tá só olhando para minha cara, ou você está olhando para uma animação que está simplificando tudo isso que está sendo explicado de uma forma visual. Nós, seres humanos, somos seres visuais e pra gente é muito mais fácil processar uma imagem do que um texto ou algo que a gente esteja ouvindo. Por isso que a gente tem esse ganho tão expressivo na parte da clareza. Mas além disso, a gente também tem uma melhora muito grande no engajamento com o público. Aqui eu tô falando especificamente de quem publica vídeo nas redes sociais, seja você mesmo ou o seu possível cliente. As redes sociais valorizam muito uma coisa chamada de retenção. A retenção é basicamente quanto tempo cada pessoa gasta assistindo aos seus vídeos, aos seus conteúdos aí na internet. E quanto mais tempo elas gastam vendo um vídeo seu, mais a rede social vai entender que, pô, peraí, esse vídeo aqui é bom, então eu devo mostrar ele para mais pessoas. E assim a gente ganha mais visualizações, ganha mais seguidores, ganha mais compartilhamentos e por aí vai. Então quando você passa a adicionar esses elementos ao longo do seu vídeo, você tem essa melhora de retenção junto com esses dois outros elementos de melhoria e com isso a gente chega num resultado final ainda mais incrível. Você consegue perceber como não é só um processo técnico, mas trata-se de uma forma de arte que pode influenciar as pessoas que estão assistindo. E é aqui que a sua criatividade vai florescer de verdade, porque você vai precisar se permitir experimentar coisas novas, novas técnicas, novas abordagens, diferentes estilos que talvez você ainda nem esteja tão acostumado, até porque cada projeto vai se tornando único e você vai ter que estar preparado para conseguir trabalhar com cada coisa específica de cada um desses projetos. Dessa forma, adaptando as suas técnicas para cada necessidade de cada vídeo que você for editar. Agora, eu preciso fazer um alerta muito importante com relação a quando usar e quando não usar a edição criativa. A gente fica muito tentado a imaginar que, porque muita gente está utilizando, eu também devo usar em todo e qualquer caso de forma indiscriminada. E isso não é bem verdade. É fato que a edição criativa é uma tendência das redes sociais. O Instagram, o TikTok, o YouTube Shorts e até os conteúdos longos do YouTube podem se beneficiar da edição criativa. Porque, como eu disse, ela é excelente para reter as pessoas. Os 3 primeiros segundos no vídeo do Instagram ou do TikTok são essenciais para fazer com que a pessoa assista ao restante do seu vídeo. Já no YouTube, um vídeo mais longo são os 30 primeiros segundos. E é justamente nesse momento onde a gente costuma pesar um pouco mais a mão nessa parte da edição criativa para chamar a atenção das pessoas. Não significa que a gente precise fazer isso durante o vídeo todo, por exemplo. Mais importante do que isso, você tem que entender quem que é o público que vai assistir a esses vídeos. A edição criativa funciona perfeitamente bem com pessoas da geração Z e da geração Alpha. Tô falando aí de pessoas que nasceram depois do ano de 1996 em diante. Para essa galera, esse tipo de edição costuma funcionar bem. Já se a gente tá falando de pessoas mais velhas que estão consumindo conteúdo na rede social, para eles esse tipo de edição já não é tão adequada assim. Tem clientes nossos, clientes que você vai atender, que não precisam desse tipo de edição. Por exemplo, imagina que você vai atender um advogado que está explicando sobre a Constituição brasileira. Qual que é o sentido de você pesar a mão na edição criativa, sendo que quem vai assistir esses vídeos provavelmente é um público mais velho? Se for um público mais jovem, tudo bem, faz sentido. Agora, se é um médico explicando alguma coisa, uma psicóloga, até que ponto será que a identidade desses profissionais combina com a edição criativa? É possível fazer animações, adicionar elementos criativos para essa galera? Sim, mas a gente tem que entender um pouco melhor o equilíbrio visual das coisas. Você vai ver isso ao longo desse curso aqui também. Afinal de contas, uma edição criativa também pode ser refinada. Ela não precisa estar cheia de elementos, cheia de transições e cheia de coisas. A gente consegue ser mais minimalista e entregar um resultado bastante criativo e bastante tranquilo, mesmo para quem não se beneficie tanto assim da edição criativa, tá bom? Só saiba equilibrar as coisas e entenda que nem sempre ela é necessária, mas quando ela é usada do jeito certo, ela traz um resultado incrível
como vocês viram. A edição criativa vai exigir de você muitas habilidades técnicas, uma visão artística mais calibrada e uma sensibilidade narrativa mais aguçada para chegar em vídeos que vão ultrapassar simplesmente a intenção de informar ou de entreter. A edição criativa é um processo que combina habilidade técnica com habilidade artística e uma pitada mais do que saudável de criatividade. Talvez se você sempre olhou para a edição como um processo monótono, chato e cansativo, é a partir de agora que você vai olhar para ela com outros olhos e se divertir ao longo do processo. Espero que tenha ficado mais claro como a edição criativa pode contribuir para os vídeos que você está editando hoje. E vamos para o nosso próximo passo, agora fazendo uma edição criativa na prática. Esse vídeo que você acabou de assistir é uma aula do nosso curso Edição Criativa de Vídeos, o que é e como aplicar. Dentro desse curso você adquire habilidades muito importantes que vão transformar a edição dos seus vídeos, não só com animações e efeitos, mas com o poder de contar boas histórias. Se você gostou dessa aula e se interessou nesse curso, acesse o primeiro link da descrição para conferir tudo que o curso Edição Criativa de Vídeos tem para te oferecer. Aí na tela tá aparecendo mais um vídeo sobre edição criativa, caso você queira continuar se aprofundando também. Meu nome é Matheus Ferreira, a gente se vê num próximo conteúdo aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau!